Bem, é com satisfação que o sublinhado está recebendo as rotarianas Dulce Varish e Terezinha Lando, 2 das 6 amigas que estavam no voo da Latam, o voo LA 8084, mas eu não vou fazer no vídeo muita introdução, porque vai estar também no texto, né? Para quem não sabe dessa história, que foi nacional e talvez até internacional, de um incidente. A Dulce ou a Terezinha, qualquer que quiser introduzir em relação a essa questão, fica à vontade, ou as duas também, ir conversando. Foi uma viagem entre amigas programada há um tempo? Isso, programada há um tempo, né? Acho que a Tere pode falar melhor como que a gente se organizou para fazer essa viagem. Sim. Eu até dei a ideia, né? Eu tinha um sonho de conhecer a Alemanha, né? Então começamos a pesquisar. Pode falar. Como nós queríamos fazer um cruzeiro e conhecer a Alemanha, nós entramos no site Viajar Barato, que é um site que a gente sempre compra os nossos pacotes. Adquirimos um pacote, estava num preço bem acessível, compatível com as nossas economias, né? Certo. E compramos, a empresa enviou para nós os tickets, as passagens aéreas, né? Os vouchers do cruzeiro, enfim, tudo, hotel, cruzeiro, seguro de viagem. E o nosso voo sairia de São Paulo a Londres. Guarulhos, Londres. Guarulhos a Londres. Uhum. Quando foi notado algo ou dito pela tripulação que não estava correto? Já tinha cruzado praticamente todo o oceano? Olha, quando ele ligou o motor do avião de São Paulo, Guarulhos, eu percebi um barulho diferente. Eu até comentei com a senhora que estava sentada ao meu lado, e ela também notou. Mais pessoas notaram, então? Não sei, ela notou também. Sim. E ele demorou para decolar, tanto que ele atrasou cerca de 45 minutos. Ele foi, e depois a gente ficou sabendo, ele foi até o final, ele deu uma volta, parecia que ele tinha percebido algum problema. Enfim, ele decolou. Interessante, porque a informação que nós temos é na chegada já na Europa, né, a partir de lá, né? Uhum. Aí ele decolou e nós fomos. Cada pouco dava... Eles anunciavam que estávamos passando por turbulência, mas isso também é normal, né? Normal. Sim. Nos voos. E aí uma certa hora, era madrugada, né? Estávamos sobrevoando o oceano, e aí deu aquele barulho maior, né? Que depois ficamos sabendo que ele baixou muito de altitude de uma hora para outra. Isso já próximo a Lisboa. A Lisboa. Isso. Que na verdade não era para ser Lisboa, era para ser Londres direto, né? Aí como eu estava acompanhando na tela, eu percebi que não aparecia mais Londres. Aí veio o anúncio, o piloto anunciou então que o destino não seria, teríamos que mudar o destino, que ele faria um pouso em Lisboa, uhum. Porque estava com avaria em um dos motores. Certo. Foi isso que ele anunciou. Mas não foi Lisboa também? Aí, Lisboa não deu condições, né? Aí ele nos comunicou que Lisboa não tinha condições de pouso, então nós iríamos pousar na cidade de Porto, no porto da cidade de Porto. E que para tanto teríamos que ficar sobrevoando para ele poder pôr para fora todo o combustível. Mas isso já depois da queda da altitude? Sim, já tinha caído, certo. Já tinha tentado ir a Lisboa, não deu. Aí, como nós íamos pousar na cidade do Porto, ele tinha que pôr para fora o combustível. A questão do combustível já era depois do anúncio que seria Porto. Isso. Daí... Até porque parece que uma pista menor para um avião desse porte, né? Um Boeing 777. Né? Não comporta Boeing 777, né? Desse tamanho. Aí ele nos falou que iria sair a fumaça pelas asas, mas que não era para se assustar, porque era um combustível em forma de vapor, porque eles não podem despejar litros. E qual era o ambiente dentro do avião a partir daí? Porque havia
3 escolas particulares de São Paulo, muitos estudantes, os seus professores, claro, os passageiros, outros também, e também, né, são quase 500 pessoas, né, e também a tripulação, comportamento, a tranquilidade, ela parou ali, né? Eram 410 passageiros, ele estava totalmente lotado, e 37 tripulantes. Certo. Então tinha 3 turmas de escolas, uma escola de São Paulo, uma de Florianópolis e uma de Goiás. Houve inquietação. Tudo adolescentes, claro, todo mundo ficou inquieto, né? E tinha pessoas que ficaram mais nervosas, outras menos, algumas choraram. Você, Terezinha, a gente tranquila? percebia. Eu fiquei tranquila. A Dulce ficou mais tensa, me falou antes. Eu aqui, fiquei né? assim, eu não chorei, mas eu fiquei preocupada, bem preocupada, fiquei com medo e eu pedi a Deus que iluminasse o piloto. Sim. Porque não tem o que fazer. Então, eu pedi a Deus que iluminasse o Qualquer piloto. um faria. E quando ele falou daquele que iria iniciar o procedimento, nunca vou esquecer essa palavra, o procedimento de alijamento, que era para eliminar o combustível excedente, porque ele teria mais... Não vamos citar nome, mas você imaginou outra tragédia que teve aí, né? Sim, ele, quando ele falou a palavra combustível, sim, eu não tinha prestado atenção. O nosso internauta vai entender. No início da fala dele. E aí eu me lembrei da chapa. Isso. E eu pensei, agora acabou o combustível e vamos cair. Mas aí eu procurei me acalmar e ele continuou explicando, né, que seria um procedimento, então, para eliminar o combustível excedente, porque ele teria mais 2 horas de voo. Vocês viajaram muito, né? Sim. E qual foi o momento que vocês viram que era uma situação diferente? Você já falou de São Paulo, mas São Paulo fica na dúvida ali, né? Mas qual foi o momento que vocês viram o que foi realmente que vocês nunca sentiram até então em outros voos? Foi esse, a senhora falou, um barulho, né? Esse barulho e a queda do avião. Eu não vou pedir vocês fazerem barulho, evidentemente, mas é um estrondo, é um quê? Não foi um estrondo, foi um... Como é que eu vou te dizer? Uma trepidação, mas bem mais intensa, sim, digamos. É quando um motor começa a falhar. Sim. Esse barulho do motor tentando... Então vamos chegar nisso, até porque o vídeo não vai ser tão extenso. Pousou o avião, vocês demoraram para sair, mas aí, de repente eu vou voltar um pouquinho à frente e a gente volta. A explicação fala, pelo que eu li, alguma coisa de vazamento de óleo, mas pode ter sido realmente avaria em motor. Ele falou em avaria em um dos motores. É isso não que o piloto vazamento. falou. Ele não falou em nenhum momento vazamento de... Não, ele falou avaria em um dos motores. Pousou tranquilo daí. Tranquilo. E aí não sai do avião. Não, ficamos mais de 1 hora, né? 1 hora ou 2, não dá pra gente precisar bem, porque era uma coisa meio angustiante. Eu estava tranquila, mas não tranquila. Lógico que uma tensão a gente sempre tem, né? Ele disse que os mecânicos estavam verificando, né, o problema. Para tentar ainda retomar o voo com a mesma aeronave. Bom, não foi possível. Não. Daí as pessoas elas foram colocadas, algumas em hotéis acomodadas ali mesmo, né? Na cidade do Porto. Mas vocês foram para uma cidade a 60 km de distância. Braga. E aí já com uma guarida ótima da empresa, assim. Sim, ficamos num hotel bom, um hotel... Só que não tivemos nenhum contato da Latam naquele dia. Eu até, antes de nós dormirmos, já era 10 da noite, eu liguei para a recepção e perguntei se tinha alguma notícia, alguma orientação da Latam, e não tinha. Eles não deram nenhuma orientação naquele dia, só no dia seguinte. Mas o maior problema, eu diria assim, foi o descaso com os clientes, que eles não nos deram nem água e nem alimento durante o dia todo. Talvez não uma maldade, um despreparo naquele momento, né? Então, assim, a gente teve que tirar as malas, pôr as malas. A gente sabe que aquele trâmite de aeroporto é difícil, né? Até que chegue todas as malas, levar pro ônibus, e daí a gente partiu para Braga e chegamos lá, eu tinha que fazer o check-in, e o que aconteceu? Muita sede e fome, porque nós desde do jantar não tinham mais nos servido nada, né? E como é que fica estando lá em Braga para ter aviso? Fica um funcionário junto? Ou é através de ligações, contatos? No dia seguinte veio uma moça, uma funcionária da Latam,
para resolver os problemas de cada um. Só que cada um tinha uma história. Tinha gente que o destino final era Londres. Nós tínhamos que embarcar no navio no sábado de manhã. E estávamos sujeitos a perder o navio, né? Conseguiram muito em cima, assim, da hora, de uma forma muito abrupta, assim? Sim, quer ver? Ou do tempo... Não, uma coisa, vocês não conseguiram aproveitar Braga e Lisboa. Não, 2 dias de Londres nós perdemos. Mas conseguiram aproveitar um pouquinho de Braga? Não, porque nós tínhamos que resolver o que iríamos fazer. Não tinha como. Aí a moça nos falou que o seguinte, não ia ter passagem para nós, para Londres, aquela noite. Podia ficar, assim, não adiantava tentar, porque a Latam não iria mandar ninguém para Londres aquela noite. No dia seguinte. E no dia seguinte, a gente pegava, às 11 horas nós tínhamos o cruzeiro. Já tínhamos perdido 2 noites de Paris, de Londres, e iríamos perder o cruzeiro. Ela nos orientou a comprar uma passagem de uma outra empresa. Mas por celular é muito difícil comprar passagem aérea. Aí o moço lá do hotel se dispôs a comprar a passagem para nós. Comunicação em português esse tempo inteiro? E ali era Portugal. Para Portugal, né? Ele comprou para nós passagem. Inclusive, eu entrei em contato também com o Viajar Barato, comunicando como é que estávamos. Ela disse, olha, compre uma passagem que depois ela tenta ressarcir, né? Mas não é bem assim comprar uma... Aí, nos deixaram lá no dia seguinte, ninguém mais apareceu, não tinha mais translado para ir a parte alguma. Esse é um descaso que eles têm que estar alguém presente para nos levar de volta. Nos levaram para uma cidade a 60 quilômetros e nos deixaram lá. O lado bom disso é que nesse inteirinho vocês não pensavam no que aconteceu no voo, do que podia ter ocorrido. Sim. Eles estavam atarefadas, né? Muito, assim, bem apreensivas. Aí nós compramos, eu vou te contar uma sagazinha. Por favor. Compramos a passagem por uma outra companhia aérea e pegamos uma van que saiu às 11h30 da noite para ir até Lisboa, 400 quilômetros de distância. Porque na cidade do Porto não tinha mais. Não tinha voo. Nem com conexão, né? Então era uma alternativa ir a Lisboa para chegar a tempo para a gente pegar o navio. Aí viajamos a noite inteira, pagamos um bom preço, né? Para esse deslocamento. E chegamos lá, eram 4 horas da manhã. É que Lisboa, Londres, mesmo estando dentro da Europa, não é o mais perto que a gente conhece ali. Longe. Na Europa que é tudo pertinho, né? Talvez é 2 extremos, até um dos mais distantes. Daria 1000, não sei quantos quilômetros. Bem, aí nós fomos a Lisboa, chegamos lá às 4 horas, 5 horas começava a recolher as malas. E nós entramos lá na fila para entregar as malas e quando chegamos lá a moça disse, não tem esses bilhetes da Sexta-feira Santa. E procuraram, não, mas está muito estranha essa compra, não tem esses bilhetes, não existe esses bilhetes. Aí eu pensei, aí me caiu no chão, né? Já estavam pensando em Concórdia uma hora dessa. Já estavam pensando na Rua Coberta, no calçadão de Concórdia, na Praça do Angelo Gosso. Aí nós pensamos em comprar um voo e voltar para casa, né? Mas... Daí a moça disse, levamos até o balcão de vendas e vejam lá com o rapaz o que vocês podem fazer. E fomos até o balcão de vendas, está fechado. E disse, não tem mais solução. Mas ela disse, não, ele vem daqui a pouco. Ele chegou e ele nos disse, não, foram canceladas essas passagens de vocês. Quem cancelou, eu não sei, mas foram canceladas. Aí virou um estresse já. Aí virou estresse. O que nós íamos fazer? Chovendo lá em Lisboa, cansadas. Querendo embarcar naquele navio. E paralelo, contato com a Latam direto? Não. Ou já não? A Latam não... Tinha mais ela Latam. não se esqueceu. Não tinha mais Latam. Não tinha mais Latam. Claro. Aí... Mas tem algumas passagens para a gente pegar esse voo? Tem. Aí nós compramos novas passagens e fomos
para embarcamos. Tá feliz, agora sim. Agora vamos. Chegamos entramos no avião, estava bem na primeira fileira. Aí Vem o anúncio do piloto. O piloto. Senhores passageiros, nós vamos aguardar meia hora de solo porque Londres não está dando pouso. Nós já estávamos traumatizados. Aí, enfim, cada pouco eu vi eles olhando, né, sobre o mapa do tempo. É que isso aí já era normal também. O problema era dali para trás, né? Normal, só que a gente já tinha vazado. E daí, bem, passou-se 40 minutos, ele levantou o voo, graças a Abriu Deus. o tempo. Chegamos na cidade de Londres. E daí para lá? Daí para lá é nós uma já outra tínhamos, história, né? Já tínhamos Mas contratado uma van, fomos pro porto e deu tudo certo. Não sei se vocês sabem pelo grupo de vocês ou estão acompanhando a repercussão de tudo isso, vocês vão buscar o grupo, ou vocês estão sabendo de vão buscar alguns reparos, ou vão buscar apenas essa questão, já estão conseguindo de tudo que vocês tiveram que pagar e agora comprovar para receber, para ser ressarcidos? Nós entramos com uma ação, sim. Pelo incidente ou por tudo? Por tudo. Por tudo. Nós entramos, sim, com uma ação judicial, porque o que acontece? A gente teve gastos bem elevados, claro, e a gente sabe que a Latam, ela dá em pontos. E nós não estamos mais em idade de organizar passeios, viagens, nós compramos pacotes prontos, né? Certo. Então nós estamos em idade de 63 a 80 anos, já uma idade mais elevada, que a gente quer ter por trás de nós a segurança de uma agência de viagem, né? Perfeito. Então a gente entrou, sim, nós entramos uma ação cobrando danos morais também. Agora é incrível tudo isso que vocês estão contando, que as bagagens elas estiveram um tempo inteiro em itinerário ok. As bagagens de vocês, não teve nenhum desvio de bagagem? Não teve. Incrível, com tudo isso? Teve de uma outra senhora. Até foi assim, à noite recebi uma ligação, à noite lá no hotel em Braga, e era do aeroporto, da cidade do Porto. E ele disse, confira por favor a sua bagagem, a sua mala maior. Eu acho que a senhora pegou trocada. Aí, mas do grupo de vocês? Não. Tá. Do aeroporto. Sim, eu disse não, eu verifiquei, eu disse não, a minha bagagem está correta, tem o meu nome e tudo. Foi também um erro, eu acho, do menino da Latam, quando ele despachou as bagagens. Ele colocou o meu nome em 2 bagagens. E aí uma senhora ficou sem a bagagem dela, porque ela não encontrou o nome dela. Mas o mínimo, ela né? Só isso acontece no voo normal. Ela só recebeu essa bagagem quando ela saiu do navio. Isso aí acontece no voo normal, que não despenca abruptamente, que não tem que esvaziar o combustível. Mas as nossas bagagens deu tudo certo, graças a Deus. Ela só lamentou que ela tinha as roupas para o cruzeiro, comprado roupas bonitas, joias, badulaques, né? E ela teve que ficar com aquela roupa, um tênis e comprar umas peças íntimas. Para finalizar da minha parte, vocês não podem falar pelas outras 4, mas conversarem, mas principalmente vocês que estão aqui fazendo esse relato, Dulce e Terezinha, vocês ficaram com algum trauma assim, não vou viajar mais? Não, das amigas também não? Não, voltamos com o mesmo Boeing, foi uma viagem tranquila, bem tranquila, devem ter trocado o motor, devem ter colocado um motor novo, porque foi uma viagem bem tranquila. Não ficamos assim. Já estamos planejando outras viagens. São coisas que acontecem. O sublinhado agradece muito aí a fala de vocês, tá? E muito obrigado pela gentileza e pela simpatia e boas novas viagens, né? E que não sonhem com isso, né? Não. A gente tá revivendo aqui porque ele é muito recente ainda, mas depois é bom nem falar mais sobre isso, né? Verdade. Com certeza. Obrigada também. Obrigado. Obrigada. Atenção.